Boa noite. Todos me ouvem, por favor? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para este momento está no Salmo 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos como família de Deus, como pessoas que amam ao Senhor, que foram chamadas para caminhar com Ele e caminharmos juntos, estamos reunidos. É a casa do Pai. Não importa o local, não importa a estrutura, o que importa são os nossos corações unidos com um propósito. Unidos com o propósito de estarmos adorando ao nosso Deus, compartilhando as nossas vidas, as nossas alegrias, orando uns pelos outros. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos louvar ao Senhor, agradecer por Ele ter nos trazido até aqui. Nós estamos muito contentes hoje, muito felizes. Temos aqui a visita dos nossos amados Giovanni e Beth, que é conhecido de quase todos aqui, os nossos irmãos amados que acompanham as nossas vidas, com quem partilhamos a nossa caminhada, que tem nos assistido, nos ajudado, são os que ouvem as nossas reclamações, os nossos choros, as nossas tribulações, e juntos nós nos ajudamos e somos suporte um para o outro. E o Rafael e a Sara, o Rafael é filho do Giovanni e da Beth, a Sara é sua esposa. Eles são missionários do projeto da Missão e de África. Então também muitos aqui conhecem, porque nós estamos também ligados com eles há muitos anos. E hoje eles estão aqui para partilhar conosco um tanto das suas experiências nessa vivência como enviados do Senhor para outra nação, e criando seus filhos, cuidando de outras crianças além das suas. Então, também estamos muito felizes, porque temos aqui uma família grande, reunida, né, Valmir, Angelita, a mãe da Angelita, Samuel, sua filha Érica e seu esposo Henrique, com os amigos que vêm aqui para a cerimônia de apresentação da Kimberly, a filhinha da Érica e do Henrique. Então estamos alegres porque é dia de celebração, dia de comemorarmos a vida, de celebrarmos a vida de tantas formas diferentes que o Senhor nos dá para viver. Amém? Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, pedir que o Espírito de Deus esteja aquietando os nossos corações. Vamos entregar as nossas mentes, os nossos corações nesse instante, para que a vontade de Deus, aquilo que o Senhor preparou lá nos céus, se cumpra aqui neste lugar, na vida de cada um de nós. Amém? Pai querido e amado, nós te somos tão gratos, Senhor. Não sabemos como serão os nossos dias, mas sabemos que todos eles foram escritos e determinados por Ti. Tudo está, Senhor, debaixo dos Teus olhos de amor, dos Teus olhos de cuidado, e são esses olhos amorosos e cuidadosos que nos reuniram nesta noite, para que tanto adoremos a Ti juntos, como nos alegremos com a alegria uns dos outros, a alegria dessa família que apresenta sua netinha, seu bebê, assim como o compartilhar de vida servindo ao Senhor em tantos outros lugares diferentes, povos, línguas, lugares especiais que o Senhor escolhe para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Queremos nesse momento aquietar os nossos corações e ao mesmo tempo abrir os nossos lábios e dizer para Ti, Senhor, queremos ter um coração semelhante ao Teu.
um coração que se compadece, um coração que se entrega, um coração que se doa, um coração que recebe a tua palavra como um orvalho que vai caindo e vai limpando de dentro para fora. Muito obrigada, Senhor, por nos constranger com o teu amor. Muito obrigada por esse amor tão maravilhoso, tão grande, indescritível. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Olhar com os teus olhos.
Jesus, leva-me ao primeiro amor. Leva-me, Senhor, ao primeiro amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória te damos, Senhor. Glória te damos. Se não fosse pela tua infinita misericórdia, o que seria de nós, Senhor? Se não fosse por esse teu amor derramado nos nossos corações, o que seria de nós? Mas nós estamos aqui, Senhor, para te dizer: que amor é este? Nós queremos dizer sim ao teu amor, queremos dizer sim ao teu chamado, queremos caminhar contigo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos chamares, por nos escolheres. Não somos nada, nada temos a te oferecer, mas tu recebes de nós aquilo que somos, aquilo que colocamos nas tuas mãos para ser transformado dentro de nós, de dentro para fora. Obrigada por isso, Senhor. Te agradecemos e queremos nesse momento, antes de separarmos as crianças, nós queremos chamar aqui o casal, o Henrique e a Érica com a Kimberly, e também gostaria de chamar o Valmir e Angelita, os avós, assim como os dois casais, o Arthur e a Mel, o Mateus e a Bruna, que são aqueles amigos bem próximos que estão se dispondo a estar ao lado deles, ajudando, acompanhando esse grande desafio que é criar uma criança.
vocês. Fica aqui, vocês. Amém? Amém, amados? Por que nós apresentamos crianças, né? Por que essa palavra apresentação? Na verdade, o que eu entendo é que os pais trazem os filhos diante do Senhor como uma expressão de gratidão. Se não fosse o Senhor que gerasse a vida dentro de você, a vida da união de vocês, a Kimberly não existiria. Homem e mulher se amam, se unem, né? Podem ter sua intimidade, mas se o Senhor não der vida para a semente que está dentro do ventre da mãe, não existiria o bebê. Então, neste momento, é o momento de vocês dizerem para Deus: nós agradecemos pelo presente que tu nos deste. A palavra de Deus no Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os filhos são a herança de Deus. Isso seja gravado nos corações de vocês, né, que vocês receberam um presente. E uma herança é algo que a gente cuida, não é verdade? Se a gente cuida de uma herança material que recebe, né, dos pais, da família, que dirá um presente que é o filho que se recebe do Senhor. Amém? Então, nós queremos dizer, eu tenho uma palavra aqui para ler para vocês e para mim. E depois eu gostaria de pedir para o Giovanni, para a Beth, para o Walter vir aqui, para que seja feita a bênção para a vida de vocês como pais e para a vida dessa criança. Assim diz o Senhor para você, pequenininho. Se você receber e crer no que diz Deus em sua palavra, se entesourar com grande valor os seus mandamentos, se ouvir atentamente a sua sabedoria, dirigir o seu coração para compreendê-lo, clamar por entendimento, levantar a sua voz pedindo discernimento, buscá-lo mais que a prata ou tesouros escondidos, então você saberá como honrar a Deus. Deus Pai dá o entendimento, a sabedoria. Dele você receberá tudo o que necessita. Ele será o seu escudo, o seu guardador. Ele preservará o seu caminho. São palavras do livro de Provérbios, do capítulo 2, versículos de 1 a 8. Que assim seja. Essa é a bênção que a igreja aqui dá para Kimberly e também para vocês como pais. Vocês têm a incumbência de criá-la neste caminho, ensinando esta palavra, para que ela tenha um encontro com Jesus, e o seu coração seja cheio deste amor que acabamos de cantar. Amém? Então, por favor, vocês virem aqui. Assim está fiel, né? Já estava na mesa, fazendo a lenda para gente, né? Glória a Deus. Só para vocês entenderem, às vezes a gente ainda pensa um pouquinho. Bom, eu consagro meus filhos a Deus ali na igreja, bom demônio. Não temos em batismo de criança, todo mundo já sabe isso, porque a criança não pode crer. Então, o batismo para ela não faz sentido, o batismo é para quem crer. Mas também a apresentação que os pais fazem, como uma apresentação, como agora eu estou livre, agora é com Deus. Não, não é assim. Entende? Agora, estou dizendo, consagra a Deus e assuma a responsabilidade de cuidar ela
consagrada para Deus. Deu para entender o pai e a mãe? Entende? A responsabilidade nossa de que os nossos filhos se transformem em filhos de Deus. Aí eu estava até revendo ali, Mateus 18, quando os discípulos discutiam quem é o maior no reino do céu, Jesus chamou uma criança, colocou no meio dele e disse para os discípulos, marmanjos, né? Os marmanjos, os discípulos, se vocês não se converterem e se tornarem como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Se vocês não se tornarem humildes como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quer dizer, nelas, e essa palavra no original significa criança no intelecto. A criança é uma esponja seca. Tudo que nós derramar, ela absorve. Agora, nós adultos, Jesus está dizendo que é o problema. Tem tanta coisa na cabeça, estamos tão moldados ao padrão desse mundo, que nós temos agora que voltar a ser criança. E entender que nós precisamos de gente que nos ajude, que nos reprograme. Nós temos que resetar, mas resetar no programa original de Deus. O programa original de Deus está na Bíblia. Então vocês têm a responsabilidade de se tornarem crianças como ela. E eram casais, ou um casal que ajude vocês, como casal. Não sei se vocês têm dificuldade no casamento. Todos têm. Todos têm. Né? E a gente às vezes não consegue resolver sozinho. Às vezes não consegue mesmo. Aí a gente tem que ser criança, como ela, predisposto a aprender. Isso é o que nós queremos deixar. Nós vamos consagrar ela. Nós queremos consagrar o coração de vocês juntos, para se tornarem como ela. Uma criança que quer aprender. Ela quer aprender. Se vocês ensinarem, a televisão vai ensinar, entende? O tablet vai ensinar. E a esponja vai ser cheia. Ou de água limpa, ou de água suja. Mas nós, na nossa caminhada, fomos absorvendo muita água suja. Agora temos que espremer, que Jesus falou, se converter e se tornar esponja de novo. Aprender de novo o que Deus quer. E aí Deus vai te ensinar a ser marido, a você ser esposa, a serem os pais dessa, e quem sabe dos outros que virão. Não viu um amém aí? Dos avós. Né? Nós só temos 11, né, pessoal? Né? Então, essa que queríamos dizer, nós vamos orar por ela, mas a nossa maior oração vai ser por vocês. Que vocês sejam crianças, de aprender em Deus como ensinar ela para Deus. Amém? Então, fica em pé, igreja, por favor, que na nossa oração a igreja os pais tomam a decisão de consagrar, a igreja recebe, estenda as mãos, vamos abençoar. Amém? Os avós também, estendam as mãos, os avós, aí os amigos estão mais juntos aí, os lindinhos, né? Como chama, né? Os lindinhos, padrinho, padrinha, madrinha, não sei. Mas são aqueles que assumem o compromisso juntos. O casal está dizendo, caminhe perto da gente, nos ajudem também. Tá bom? E vocês também precisam de ajuda. Olha ali, o desafio. Nós não podemos errar. Com os filhos, nós não podemos errar. Nós vamos pagar um preço muito alto. Tem que voltar ao que Deus diz. Que está escrito na palavra. Amém? Kimberly, né? Pai, nós queremos abençoar agora os pais, os avós, os dois casais de amigos que estão aqui juntos, assumindo juntos. Entrego essa criança nas tuas mãos. Mas ao entregar, ao consagrar a Ti, eles estão dizendo, e nós aqui confirmamos, dizendo, ensina-nos a educá-la. Ensina-nos a ensiná-la no caminho que deve andar. Para que quando ainda ela crescer, se tornar adolescente, jovem, adulto, até velho, jamais se desviará dos ensinos que o pai e a mãe vão transmitir, os avós e os amigos dindinho que estão aí também. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora em especial, pelo pai e pela mãe, dá-lhes um coração de criança,
Não importa as experiências que tiveram no passado, da sua família, mal ensinado, talvez mal educado ou bem educado, mas agora, Senhor, a tua palavra é a lâmpada para os pés deles, é a luz para o caminho deles. E com essa lâmpada, com essa luz, eles vão encaminhar a Kimberly, em nome, aprendendo com outros, irmãos mais velhos, com os próprios avós aqui, que são tementes a Deus. Eles vão aprender para não errar no seu casamento, e não errar na educação da Kimberly. E assim, poder, naquele dia que Jesus voltar, entregar definitivamente a Kimberly ao Senhor. E juntos subirmos para o encontro com Jesus nos ares. E irmos morar na casa do Pai Nosso para sempre. Nós os abençoamos. A Kimberly como uma criança que vai aprender o caminho de Deus, a palavra de Deus, através da vida dos seus pais. Em nome de Jesus. E os seus pais, com o coração de criança, vão aprender a ensinar a palavra de Deus com a sua própria vida. Em nome de Jesus, abençoamos esta família, bem como dos 2 casais que vieram com eles aqui, famílias tão jovens, que serão famílias para a glória de Deus, famílias fundamentadas na palavra de Deus praticada. Em nome de Jesus. Amém. Já foi assim de respinga para os casais de lindinhos aí também. Amém, querido? Veio uma lembrança aí, né? Este livro aqui é um livro de autoria deles, que fala, que ensina a criação de filhos em cada etapa, como criar os filhos dentro da orientação do Senhor e da palavra de Deus. Então essa é para vocês uma orientação da educação da Kimberly dentro dos princípios de Deus. No cartão, no envelope, está uma relação de versículos bíblicos que expressam quais são os deveres paternais. Então também são palavras que vão nortear vocês ao longo da vida em como criar a filha de vocês dentro dos princípios da palavra de Deus. E aqui tem uma Bíblia para ela, para vocês lerem, ensinarem, e esse texto do livro de Provérbios que eu li para vocês. Tá bom? Obrigado. Você segura a bom para não estranhar ninguém. Bom que perigoso, né? E também os casais amigos e dindinhos aí, para vocês também tem a relação dos textos bíblicos que falam quais são os deveres paternais, porque vocês vão ajudá-los. Vocês 2 têm aí o bebê de vocês já têm bebê? Não? Então, vocês podem ajudá-los a viver esses princípios. Amigos são aqueles que estão sempre ao lado, né? Em todos os momentos, ajudando a cuidar, ajudando os 2 a crescerem como pais.
Muito lindo aqui, né? 4 gerações, né? A bisa, a avó, a mãe e o bebê. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Agora nós queremos chamar as nossas crianças aqui, com as professoras. Vamos lá. Amém, Senhor, nós te agradecemos porque tu trouxeste essas crianças. Obrigada pelos pais que trouxeram seus filhos para estarem aqui conosco nesse momento tão lindo de comunhão e também de aprendizado da tua palavra. Nós os abençoamos com toda a atenção, com a mente limpa e receptiva para todo o ensinamento que foi preparado para a noite de hoje. Também abençoamos a Tânia e a Karine, que vão estar ministrando o ensino para as crianças. Que o Senhor derrame graça sobre vocês para estar com as crianças e transmitir aquilo que nasceu no coração do Pai. Amém? Muito bem. Então, amados, como eu falei no início, nós estamos aqui hoje com o Rafael e a Sara e gostaríamos então que eles partilhassem um pouco daquilo que tem vivenciado com Deus a partir do chamado que receberam para servir ao Senhor na nação africana, na nação de Moçambique. E como eles têm vivido tudo isso e como eles estão aqui neste momento, eles vão partilhar conosco de forma que a gente entenda e conheça na prática o que é viver esse amor que vai além do amor do pai, além do amor do marido, além do amor de amigo, né? Um amor que nos constrange e que nos impele a amar ao próximo como Jesus amou. Amém? Então, queridos, sejam bem-vindos. Glória a Deus. A salvação. Eu falo primeiro, depois você fala, né? Paz, queridos. Tá. Então, meu nome é Sara, né? Sou esposa do Rafael. Cresci em África, sou filha já de missionário. Missões já está no sangue mesmo. Eu lembro que quando eu era pequena, assim, que a gente foi muitas idas e vindas, né? Porque naquela época de 81, 82 havia muita guerra. Então, algumas vezes meu pai era expulso, outras vezes a gente que realmente voltava por causa de escola. Mas eu me lembro de uma vez que meu pai decidiu vir embora e eu chorei muito, porque eu não queria vir embora. E todas as vezes que a gente estava em África, todo mundo falava para o meu pai assim, olha, vocês são brasileiros, mas a Sara não. A Sara, ela é africana mesmo, ela é nosso povo. Ela só essa cor aí foi enganada, porque dentro dela corre realmente um sangue africano. E incrível, eu me sinto muito em casa quando eu estou em África. Né? Eu sou goiana, mas cresci muito tempo no estado de São Paulo, em África, tanto em Angola, quanto África do Sul, quanto Moçambique. Depois fui para Canadá para aprender inglês, já tive em outros países. E assim, meu pai um dia me perguntou, disse, filha, onde é que você se sente assim? Cheguei em casa, né? Eu acho engraçado o Rafa, quando ele vem para o sul, quando ele entra em Blumenau, o olho dele brilha, né? Ele fica muito emocionado,
né? Aquela questão da terra, parece que o coração bate mais forte. Eu fiquei pensando assim, eu disse, sei lá, é onde vocês estão, né? Porque a gente nunca teve casa direito, nunca teve... Onde vocês estão é a minha casa. E aquilo um dia me fez pensar, eu disse, eu vou ver onde é que o meu coração bate quando chega, né? Adivinha? Não tem como. Realmente, quando o avião desce na África, seja em qualquer lugar, até na África do Sul, o meu coração, gente, parece que abriu a porteira, assim. Bom, eu sou boiana, né? Sabe quando aquela boiada que estoura, assim? Meu coração literalmente dispara, parece que começa a bater até fora do peito. Eu amo a África. E durante toda, assim, o processo da minha vida, né? Eu sempre pedi para Deus que Deus colocasse alguém do meu lado que amasse a África também, né? E passamos alguns relacionamentos até Deus trazer o Rafa para a minha vida. E hoje ele é mais missionário do que eu, literalmente. Ele realmente faz coisa até que nem eu faço. Ele fala até a língua local, tá, gente? Eu ainda não consigo. Cresci, mas não falo. Mas o Rafa, ele fala macua, entende que é uma coisa linda. E aí Deus nos uniu com esse propósito. Então nos casamos em 2000 e tivemos 3 filhos lindos. Nós temos 3 filhos. Quem nos conhece aí, que nos acompanha no de África, Sara Raquel hoje está com 19 anos, Davi Timóteo que tem 17 e a Rebeca que tem 13, né? E casamos, fomos para a África. Nós casamos em dezembro, em fevereiro nós estávamos na África. Aí ficamos 2 anos e meio, depois voltamos para o Brasil, ficamos um tempo, voltamos para a África de novo. Estamos seguindo esses passos. E hoje estamos no Brasil por um tempo de Deus para os nossos filhos. Estamos cuidando dos nossos filhos. Eu passei isso com o meu pai também, quando nós estávamos aí uns 15, 16 anos, 17, que é aquela fase gostosa, né? De adolescência, né? O adolescente quer desbravar o mundo, sabe tudo, né? Quem tem filhos adolescentes aí tem mais ou menos uma ideia do que é. Então, nós também passamos por essa fase, né? Estávamos na África durante 7 anos, os filhos estavam ali todos, né, protegidos, e de repente, quando vinha de férias, ficava meio, meu Deus, que mundo que eu pertenço? Quem eu sou? Onde estou? O que faço? Então, até que a pessoa realmente tenha um encontro com Jesus, há um processo para isso, né? Então, nós voltamos, estamos no Brasil para esse processo, mas com o coração totalmente ligado com a África. O projeto não parou, né? Como a Ilô tem falado, o projeto continua, nós continuamos dando toda assistência, a escola tem crescido, nós já estamos com 5 anos, a pandemia veio. O nosso forte era o PEP, eram crianças de 5 e 6 anos. Nós tínhamos 6 PEPs já. E aí com a pandemia fechou, né? Mas a escola não fechou. E aí a escola cresceu. Então, assim, os nossos planos não são os planos de Deus, né? E aí nós temos isso hoje, a escola tem crescido muito. Deus também nos proporcionou a oportunidade de fazermos conhecermos a ICEP, de fazermos o curso Educação por Princípio. Então, nós não somos mais uma escola, não. Nós somos uma escola por princípios. Crianças estão sendo alfabetizadas na palavra, estão crescendo com um propósito de realmente fazer a diferença em Moçambique. É para isso que nós cremos, é para isso que nós estamos ali. Então, tem sido uma bênção. Então, esse é um pouquinho da gente. Muitas me abraçaram assim, é a Sara, eu conhecia de ouvir falar. Agora você vai conhecer, de me ver mesmo, tá bom? Obrigada, queridos, pela oração, obrigada pela parceria de vocês. Nós estávamos falando no carro, nós sentimos o amor de vocês em todos os sentidos, na prática, nas orações, né? Quando eu peguei febre tifoide, eu me lembro muito disso, isso me marcou muito, porque quando eu fiquei 3 meses de febre tifoide, e o Rafa veio para o Brasil, e foi nessa igreja aonde houve uma palavra para mim, assim, não se preocupe, o inimigo vai tentar tirar a sua vida, mas você vai sair dessa. Foi terrível, foram 3 meses que realmente eu pensei que não iria passar. Estou aqui, obrigada pelas orações, por todo o carinho, por toda mesmo aliança.
o que nos move é a nossa aliança. Muito, muito, muito obrigada. Aliança no pão, aliança na ida, né? Esse casal aqui, onde nós estamos, eles vão lá, eles nos abraçam, eles cuidam, sabe? Eles realmente são alianças que vão durar para a vida toda. Muito obrigada pelo carinho. Amém? Gente, é o seguinte, eu estou em família, amém? Tô ou não tô? Efésios 2,19 diz que já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, se eu estou em família, eu não quero hoje pregar, até porque o Espírito Santo não me mandou pregar. O Espírito Santo me mandou compartilhar, conversar e interagir com vocês, amém? E eu quero fazer isso com liberdade. Por isso que eu quero sentar, não vou ficar em posição de pregador, tá? E eu queria compartilhar um pouco com vocês daquilo que a gente vive, daquilo que a gente ama. Como vocês viram a Sara compartilhar, eu sei que o que ela falou é o coração dela mesmo, é o meu coração. A gente realmente ama missões, ama a África, ama aquilo que, o chamado, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Para nós tem sido um processo bastante difícil estar no Brasil, mas hoje com muita paz, entendendo um propósito que é muito grande, né? de encaminhar nossos filhos, assim como nós fomos pelos nossos pais encaminhados, né? E prepará-los no propósito de Deus, dar a eles uma oportunidade de ter a sua identidade em Deus, o seu chamado próprio, não mais como filhos do Rafael, da Sara, netos de Giovanni, da Beth, do Celso, da Sônia, mas como meu Deus, o meu Senhor. E tudo isso tem sido um processo muito difícil, mas já temos visto frutos tremendos. Então nós não nos arrependemos de estar aqui, já tivemos momentos de não entender, mas hoje estamos com muita paz aqui, mas sempre gerenciando, cuidando daqueles que o Senhor nos deu lá na África, dos filhos, dos netos. Hoje nós temos até bisneto espiritual lá, e o que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, a Sara já deu uma introdução, mas está muito ligado com essa questão do chamado de cada um de nós. Às vezes, é óbvio, a gente vem como missionários, a gente vai contagiar a igreja com o nosso chamado, né? A gente vai falar, a gente vai incendiar corações com aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Que é missões, que é África, que é escola, que é educação por princípios, que é, né? Mas eu queria muito hoje ser um instrumento de Deus, eu e a Sara, para fazer você entender que esse chamado não é exclusivo de alguns. Dos sofismas que o diabo gera na nossa vida cristã, que precisa ser, sempre que fala de sofisma, querido, são mentiras que tem cara de verdade. O diabo é especialista nisso, né? De lançar mentiras, mas com caras espirituais, né? A gente fica convencido de determinadas coisas que não são verdadeiras, né? Segundo Deus. E um deles é esse, de achar que Deus chamou algumas pessoas, Deus escolheu algumas pessoas, e a mim Ele me escolheu para me salvar e para eu ter minha vida normal, e quem sabe orar, quem sabe ofertar na vida de um e de outro, mas muitos deixam de entender que, não, eu tenho um propósito. Então eu queria começar esse bate-papo fazendo uma pergunta para vocês, eu queria que algumas pessoas se manifestassem, amém? Estamos sentados, não é monólogo, amém? Amém. Primeira pergunta que eu tenho para vocês: por que Jesus veio para a terra? Por que você acha que Jesus deixou toda a glória, o trono, o Pai, o Filho, o Espírito Santo para vir aqui para a terra? Qual é o propósito da vinda de Jesus para a terra? Eu não quero que meu pai fale, nem o Walter, nem a Heloísa. Eu quero falar com vocês. Vocês estão proibidos de responder as perguntas, tá? Ok. Alguém pode me responder? Eu não vou adiante se eu não ouvir resposta. Vamos ficar assim mesmo.
Um olhando para a cara do outro. Um de cada vez. Vamos lá. Para salvar a humanidade? Muito bem. Muito bem respondido. Alguém tem alguma outra resposta para somar a essa? Hã? Ter uma família, como a gente dizia, aprender muito, né? Iguais a Jesus. Ok, muito bem. Mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando pensamos, posso tirar isso aqui, né? A gente se ouve bem. A primeira coisa que vem na nossa mente quando pensa na vinda de Jesus aqui para a Terra é justamente ele veio para me salvar. Quem tem essa percepção, levanta a mão. Ok, agora eu vou mais a fundo. Por que ele te salvou? Para salvar os outros. Porque muitas pessoas param exatamente aí. Muitos entendem a vinda de Jesus como aquele que me amou de tal maneira, João 3,16, que foi capaz de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele veio para me salvar. E ponto final. Depois que ele aceita Jesus, ele sente que o propósito da existência dele já se cumpriu. Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e isso basta. Tá bom, agora eu vou o quê? Regaçar a manga, viver minha vida como um bom filho de Deus. Quem entende que é filho de Deus, né? Porque muitos demoram para entender essa verdade da adoção. Estão entendendo ou não? Sim. Mas aí existe uma pessoa que só tem esse entendimento, ela vive uma vida muito aquém daquilo que é o propósito de Deus para a nossa existência aqui na Terra. Porque ele vive só com a perspectiva de que eu fui salvo, tá bom, isso é suficiente, eu já garanti a minha eternidade, meu nome já está no livro da vida, e alguns acreditam que uma vez no livro da vida, nunca mais. Cuidado com essa doutrina, que ela não é bem assim, tá? Mas a pessoa se sente segura e isso é suficiente. Aí vem a segunda pergunta, que foi muito bem respondida pelo meu irmão. Como é seu nome, querido? Cristo. E eu sei por que foi ele que respondeu, porque hoje ele já vive com um propósito. E é isso que eu quero repartir com os irmãos, que é a nossa vida. Deus não te chamou apenas para te salvar, Deus te chamou para te dar um propósito para a sua existência aqui na Terra. Amém. Porque se fosse só para te salvar, você deveria aceitar Jesus e morrer. Sim ou não? O batismo devia ser aquele de você colocar a cabeça e ficar pronto. Não, vai para a eternidade. Não é verdade? Não tem propósito para você continuar lutando contra o pecado, lutando contra principado e potestade, em tribulação aqui, lutas ali. Não tem nenhum sentido. Mas por que você continua vivo depois de receber a Jesus como teu Senhor e Salvador? Porque há um propósito escrito e determinado por Deus na tua vida. Amém. E é aí que muitos cristãos param. Porque sentem que é suficiente. Agora eu vou congregar numa igreja, né? Vou dar o meu dízimo certinho e pronto, lavo minhas mãos, o meu dízimo já está ajudando missionário, ou eu vou viver minha vida, cuidar dos meus interesses. Vocês estão entendendo, queridos? E isso é uma armadilha muito grande. Enquanto você estiver vivendo essa vida, você nem incomoda o inferno. Por isso que as coisas não dão muito errado para ti. Mas eu quero te dizer, se as coisas não dão muito errado, se não há luta na tua vida, esse é um grande motivo de preocupação. Se tem uma coisa que deve nos preocupar, é quando as coisas dão muito certo. Significa que o inferno não está incomodado com a tua existência, significa que todas as coisas desse mundo, Jesus disse, olha, se eles odiarem a mim, quanto mais vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados. Tem pessoas que vão chegar ao ponto de vos matar achando que estão prestando culto a Deus. Vocês estão entendendo? Essa é a vida cristã, verdadeiramente. Por isso que eu fiz a segunda pergunta. Por que Jesus se salvou?
Essa é a pergunta que eu quero que você saia daqui hoje à noite. Se a nossa vida aqui foi suficiente para te deixar essa interrogação, glória a Deus por isso. Posso ir embora e eu vou ficar feliz. Porque hoje eu queria te provocar com esse pensamento. Por que eu existo? Por que Jesus me escolheu? Abre rapidinho João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15. Versículo 16. Alguém pode ler? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Alguém tem uma outra versão? Gostei dessa versão, mas eu gosto de ouvir várias versões, porque pode dar uma percepção diferente da mesma verdade. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Que texto magnífico. Alguém tem outra versão que queira ler também? Eu gosto, irmão, dessa questão de versão da Bíblia. Lá na igreja até é engraçado, porque cada vez eu puxo uma NVT, NAA, NVI. É muito interessante. A verdade é a mesma, mas a percepção, dependendo da forma que ela é comunicada, ela muda, né? Aqui fala nomeei. Achei tremendo. Eu vos nomeei. Dar nome fala de identidade, fala de propósito, é muita coisa que está implícita atrás disso. Ok? O que mais? Mais uma versão aí para nós. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Como as pessoas gostam de usar uma parte do versículo, que somente esse evangelho, oh meu Deus, lá vou eu falar palavras chula, que está sendo pregado hoje em dia. Evangelho aguado, evangelho pobre, cego e nu. Quem está entendendo aí, já entendeu o que eu estou falando aqui, né? Por quê? Porque eles pegam uma parte do versículo, olha, tudo que você pedir em meu nome, você receberá. Ou pega lá aquele finalzinho de Mateus e diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Tudo que é bom para o meu eu, tudo que é bom, tudo que é promessa, a pessoa tira e desvincula dos mandamentos. Esse é o grande pecado desses evangelhos mentirosos, entendeu? Porque eles não levam em consideração o contexto, nem o mandamento, toda promessa tem atrelado o mandamento, entendeu? Aí é muito claro. Jesus disse, olha, eu quero responder cada oração que vocês pedirem a mim, mas entendam uma coisa. Primeiro, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Você entende que você foi escolhido por Deus? Amém. Quando fala de escolha, imagina, são 7 bilhões de pessoas. Não, eu já estou indo para... Não tem mais criança aqui, né? Todas as crianças já são. Numa relação sexual, quantos milhões que saem procurando óvulo? Cada um deles com uma carga genética que dá origem a um indivíduo diferente de você. E você foi escolhido para nascer. Começa aí a grandeza da escolha de Deus. Amém. Começa aí a grandeza da escolha de Deus. E aí ele diz, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Amém. Aí quando você vai para Salmo 139, antes de você ser uma substância, antes de você ter uma forma física, lá no ventre da tua mãe, Deus já estava com os olhos, Ele já escreveu e determinou todos os teus dias, quando nenhum deles existia ainda. Tal pensamento é maravilhoso demais, eu não posso atingir. Então essa escolha de Deus é algo magnífico, é algo para a gente já ficar aqui, sabe,
horas pensando na grandeza da escolha de Deus. Deus te escolheu no meio de milhões, de bilhões. Quem pode dizer amém? Amém. Quem crê nisso? Amém. Agora ele diz, eu vos escolhi para quê? Essa palavra para quê está nos remetendo a um propósito de existência. Por que você nasceu? Por que você foi escolhido? Aqui não está escrito que é para ser salvo. Apesar de que está implícito isso. Nós sabemos que sem salvação nós não vamos atingir propósito nenhum em Deus. Amém? Amém. Mas ele diz para que vocês vão. Para que vocês saiam do mundinho individual de vocês e comecem a frutificar. Em outras palavras, comecem a gerar segundo a sua espécie. Como escolhido, você vai começar a gerar escolhidos também. Como filho de Deus, você vai começar a gerar filhos de Deus também. Foi para este propósito que ele te escolheu. Aí ele vai mais além. Para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aqui já está entrando mais adiante. Está falando de discipulado. Está falando de cuidado de vidas. Está falando em você não apenas gerar, mas cuidar desde o momento que você lança semente, o brotar, sabe? Você vai arrancando os matinhos daquela planta e você vai acompanhando o desenvolvimento dela até que ela esteja grande o suficiente para se alimentar sozinha e produzir frutos também. Aleluia. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Enquanto você não se alinhar a esse propósito, a sua razão de existência, a sua razão de ser cristão, a sua percepção do propósito de Deus vai ser muito pobre. Eu vou dizer que você vai viver uma vida cristã miserável. Porque eu estava conversando com o meu irmão ali, e ele, foi me contar um pouco do trabalho dele ali, cheio de paixão, e ele disse assim, para mim, é a mesma coisa que eu falo quando a gente fala de missões, que vocês viram minha esposa expressar aqui na frente. Gente, se me oferecer o mundo inteiro, eu não troco por aquelas pessoas que eu estou cuidando ali. O valor, a alegria, o prazer, sabe? Eu até falei para ele, isso aí é significado de existência. Poxa, eu existo. Deus me chamou, me salvou, me lavou com seu sangue, me libertou para isso. Não é verdade, meu irmão? Hã? É verdade. E como a igreja hoje está, sabe, acomodada. Como as pessoas estão satisfeitas vindo para a igreja, dando o diziminho dele, e cada um cuidando da sua vida. Não estou dizendo que todos fazem isso aqui, em nome de Jesus, estou dando o exemplo do irmão aqui. Eu sei que tem outras pessoas aqui que se dedicam à obra do Senhor. Isso tem uma coisa que a gente carrega, e por isso nós estamos aqui, é gratidão por essa igreja que sempre responde a todos os apelos que nós fazemos, as campanhas que nós fazemos. Eu sei que todos aqui de alguma forma estão envolvidos num propósito de alguém. Mas mais do que isso, eu quero te dizer que Deus tem propósito para você. Amém. Vocês estão entendendo? Nós estamos indo além dessa percepção de você fazer algo em função de alguém. Isso sempre tem que existir. Mas você precisa colocar seu coração e dizer assim: Deus, qual é a razão que o Senhor me salvou? Qual é a razão da minha escolha? Por que o Senhor me escolheu? Podia ter escolhido qualquer outro. Por que o Senhor me trouxe para cá? E eu já estou te dando aqui, ó. Esse chamado ele é comum para todos. Testemunhar de Jesus é algo natural. Não, isso é o trabalho do evangelista. Não! Todos que têm o Espírito Santo exalam o bom perfume de Cristo onde ele está. É impossível que uma pessoa que viva o cristianismo não contagie no meio que ele está.
A não ser que o cheiro que está saindo dele é outro que não é Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Sim. Hã? Então, Deus tem propósito para você. Não tem nenhuma pessoa aqui que Deus não designou para que você gere filhos de Deus. Amém. Não tem nenhuma pessoa aqui que Deus não quer que daqui a pouco você esteja cuidando de outros. Deus não te chamou para viver uma vida religiosa. Deus te chamou para transmitir vida. Amém. Vocês estão entendendo? O que nós fizemos lá na África? Bem rapidinho. Eu sempre fui muito evangelista, gostava muito de fazer aqueles movimentos de evangelismo, pau de rua e tal. Tremendo, é legal, é uma estratégia, não estou criticando isso em nome de Jesus, mas quando eu entendi Mateus capítulo 28, por isso, ide África, quando eu entendi o ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ordenado, fazendo isso, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí está a promessa vinculada ao mandamento. Estão entendendo ou não? Amém. Amém? Quando eu entendi isso, espera aí, eu estou indo para missões, não é para fazer barulho, para encher, isso é a coisa mais fácil, irmão. Não julgue um missionário com a multidão que ele te mostra na foto, porque é só você ligar uma luz lá no interior, você vai ter milhões de pessoas, ligar uma lâmpada no interior, você vai ter centenas de pessoas lá. Mas o que permanece, o fruto que permanece é só através de discipulado. Nós entendemos isso. Eu e a minha esposa começamos com um trabalhinho de formiga que ninguém dava nada. Começamos a ganhar muçulmanos para Jesus, de todas as classes. Fazíamos o trabalho no interior, treinamento de líderes lá nas aldeias, montamos várias estratégias, mas o que está crescendo, multiplicando e deixando um legado em Moçambique? O nosso trabalho de discipulado. Pessoas, casais que a gente pegou, né, amor? Começamos a falar de Jesus. Começou com uma indiana. O evangelho nunca tinha entrado no meio dos indianos lá na África. Lá na África é cheio de indianos, tá? Quase todo o comércio, indianos muçulmanos. O evangelho, essas pessoas eram esquecidas, os missionários iam para lá porque eles tinham que tirar foto, né, de muita gente, aquele monte. Essa galera era esquecida. E é muito difícil você entrar como muçulmano, um evangélico muçulmano, principalmente pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais elevada. E ninguém queria pagar o preço. E nós começamos a andar no meio deles, começamos a participar até do Id, aquela festa deles lá do muçulmano. Nós estávamos lá, os únicos cristãos lá, no meio deles, lá aquele monte de Bin Laden assim, barbudo, e nós lá, eu e a Sara, orando, profetizando, né? Sabendo que um dia Deus ia nos dar aquele povo. E começou a nos dar. Através do discipulado. Ensino da palavra. Um muçulmano, irmãos, às vezes leva 6. O mínimo que levou foi 6 meses para converter. Às vezes é 1 ano, às vezes é 2, né? Quanto é que foi o JC e a Soraya? Vocês foram lá, ainda era muçulmana, né? Quando vocês foram, era muçulmana. Foi 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio para a gente ganhar um casal. Ele era neurocirurgião, você vê, dentro da cidade de Nampula. Mulato, que além de ser muçulmano, fez medicina em Cuba, tinha toda uma carga ideológica marxista, comunista. Você pode imaginar o evangelho entrando numa mente dessa? Só através do discipulado. Conversa, vida na vida. A Sara fez um trabalho espetacular com a esposa dele, estava perdendo o casamento, ela estava acabando, o marido dela já estava com outra mulher, ela descobriu a traição, e foi a hora que devagarzinho foi entrando e foi conversando. Mas ela andou conosco assim, ela participava da nossa célula, né, um grupo pequeno assim. Ela participou um tempão sempre falando o quê? Sou muçulmana. Posso participar? Eu sou muçulmana, tá? Não vou me converter, mas eu quero participar com vocês. Você é bem-vinda, querida. Fica aqui. E a palavra foi. Até que nós conseguimos aproximar do marido. Aí começamos a ir para a casa deles nos domingos, que eu odeio fazer qualquer coisa no domingo, que é o dia de culto. Mas era a única agenda dele. Nós começamos a fazer lá, para se converter a família. Irmãos,
em 3 anos. 3 anos de conversão. Agora, no início do ano, nós fomos lá ungir os pastores já. Eles já são pastores. Tamanha conversão e a transformação de vida e o desejo deles. São pessoas que crescem muito rápido. É assustador o crescimento espiritual de um muçulmano quando ele se converte. Porque toda aquela dedicação que ele tinha para lá, ele transfere para o Deus vivo e verdadeiro. Imagina o que isso vira. Jejum, né, amor? Oração e tal. Nós ungimos. Agora foram quantos filhos lá? 5, né? 5 casais. Filhos na fé nossa. Fruto do discipulado. E esses hoje têm as suas casas cheias de... Não sei nem te falar quantas pessoas são hoje. Que eles já ganharam, que já discipularam, que esses já começaram a ganhar e discipular. E isso está se propagando em Nampula de uma maneira que vocês não têm noção. Por quê? Porque você vai gerando aquilo que ele recebeu, ele vai fazer o mesmo com o outro. É automático, porque foi o exemplo que ele recebeu. E desde o início a gente sempre falando, olha, um dia vocês vão cuidar de outras pessoas, vocês vão começar a depositar aquilo que vocês receberem em outros. Hoje são mais de 120 pessoas, já se multiplicou várias vezes esses grupos e eles estão em vários lugares da cidade, ganhando pessoas, negros, mulatos, portugueses, indianos, gente de todo tipo de etnia. Vocês estão entendendo? Amém. E isso é o Evangelho. Isso é reino, isso é missões. Só que isso não é para fazer só na África. Agora nós estamos em Bebedouro, interior de São Paulo. Qual é a primeira coisa que a gente fez? Começamos a discipular. A gente não pode, sabe, irmão, chegamos num lugar, mirando alguns casais, começamos. Esses casais já estão cuidando de outros, e isso começa, o reino se multiplica numa velocidade que você não tem noção. Esse é o poder da semente. Aleluia. Amém? Amém. Você lança uma semente, ela nasce, mas ela vai daqui a pouco ser um pé cheio de fruto que vai cair no chão e aquele fruto vai morrer, depois vai nascer de novo, e aí vai. Vocês estão entendendo? Amém. Então eu queria deixar essa palavra, não sei se queria perguntar para minha esposa, dar algum exemplo mais. Acabou ficando monólogo, né? Mas eu queria abrir agora só para vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer para nós? Eu, minha esposa, estamos aqui. Temos aí 15 minutinhos, 10 minutinhos. Perguntas que vocês queiram fazer. Vocês entenderam o recado que eu estou deixando para vocês aqui do Espírito Santo? Amém. Amém? Eu não abri outros textos, só abri um. Mas toda a Bíblia você vai entender esse propósito de Deus. Toda a Bíblia, se você começa a querer enxergar isso, Deus vai te mostrar. Amém? Amém. Perguntas, colocações, está aberto. Senão vai ficar no silêncio. Fala. Posso eu fazer só um fortalecimento? Chegou um casal lá na nossa casa e a moça trabalha num consultório odontológico. Ela faz prótese. E o dono desse consultório, ele é um cara que ele é ligado a tudo que é tipo de espiritualidade que não é o cristianismo. E ele paga 1 hora do dia para os funcionários para eles ficarem meditando e ele fica transmitindo aquilo que ele acredita na vida deles. Então ele manda os funcionários dizer: eu sou o Espírito Santo, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, ele é um homem que não é cristão, é um dentista muito conhecido na cidade, e ele paga 1 hora do dia para que esses funcionários fiquem fazendo exatamente essas coisas, né? E essa moça é a oposição, que ela é cristã, né? Ela está lá em casa com a gente. Então, dentro da ideia que o senhor falou, a gente não precisa ser um pastor, ou a gente não precisa ser um missionário de África. A gente pode ser um pastor dentro da nossa empresa. Isso. A gente pode discipular os nossos funcionários. Isso. A gente pode tirar 45 minutos da manhã para fazer um café, uma ministração, levar uma palavra. Isso. Por quê? Porque essa é a ideia de multiplicar. A minha versão, eu não quis falar, fiquei envergonhado,
ela diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei. Eu vos dei uma tarefa, dei uma função. Eu chamei vocês para uma função. Isso. E é a função de salvar outras pessoas. E que esses salvem outros, porque E que vosso esses salvem fruto permaneça, perpetue. Então, Legado. o mundo, ele parece que tem mais disposição para levar as pessoas para o inferno do que nós cristãos para levarmos para o céu, porque a gente se acomoda. Isso. Né? Eu lembro quando eu era do mundão, então, vou fazer um churrasco domingo. Aí ligava para um, para dois, para três, Cris, eu não tenho dinheiro, não faz mal, vem, na próxima. Não sei se tu entende. Entendo. Aquela comunhão do mundo para destruição, a gente não media esforços. É verdade. Hoje, no cristianismo, a gente se acomoda. Isso. Só para fortalecer. Obrigado, querido. Foi muito enriquecedor. É verdade mesmo o que você falou. Mais alguém quer fazer uma pergunta, quer comentar, quer... Estamos aqui. Pode ser para a Sara. Deixa eu pedir para sentar aqui também. Olha o barulhinho do grilo. Não tem? Ninguém tem nenhuma dúvida então? Curiosidade? Curiosidade? Se quiser perguntar de África, também não precisa ser só em relação à palavra, tá? Mas se tiver alguma outra questão. Eu queria ouvir uma história, assim, como é que é essa aproximação? Já dá umas dicas. Pra dar um bote, assim. Tchau, vou te levar pra Jesus. Olha, nós tivemos assim 3 experiências fortes, né? Uma, eu fazia roupa com ela. O quê? Roupa. Ela costurava, ela era costureira, né? A chabana. Já gostei. Já gostou, né? Faço crochê, vou fazer crochê. Exatamente. Aí ela costurava e aí um dia eu estava ali experimentando a roupa e tal, e aí uma caneta caiu da mesa. Aí quando a caneta caiu, eu vi a maneira que ela baixou para pegar a caneta, né? Bem dura assim. Aí eu falei assim, o que foi? Você tá, né? Porque normalmente a costureira vai lá tirar a medida, então ela, né, meio flexível. Aí ela disse, eu tô com torcicolo que eu não sei o que é, já orei, eu sei que ela era muçulmana, né? Já fiz tudo, já fui no médico, ninguém descobre o que é e eu tô com um nó aqui. Aí na hora o Rafael disse assim, eu posso orar por você? Eu falei, eu queria me enterrar, né? Eu fiquei, meu Deus, o que esse Rafa vai fazer, pelo amor de Deus? Aí ela falou, pode. Mas foi um pode assim, acho que tão nervosa, porque o pai dela levou o islamismo para lá. Ela é de uma família assim, bem tradicional. Só que como ela tinha casado com um português, ela já tinha sido meio que excluída dessa, né, da comunidade muçulmana. Então, eu não sei se o desespero dela foi grande, foi coisa realmente de Deus. Aí ela disse, pode. Aí o Rafael disse assim, põe a mão nela e eu vou orar e Deus vai curar ela. Aí imagina, eu sou muito corajosa, né? Eu não sou muito. Aí ela fala, não, põe a mão nela. Rafa orou, fomos embora. Mas eu entrei no carro desesperada, né? Disse, o que tu foi fazer, ó? Não, fiz o que Deus mandou fazer. Aí antes da gente chegar em casa, ela ligou no meu celular. Eu disse, ai meu Deus, ou eu esqueci a bolsa, porque eu estava muito nervosa, ou eu esqueci a roupa, ou ela não marcou a roupa, alguma coisa aconteceu, né? Aí ela disse, Sara, meu marido quer falar contigo. Aí né? Eu caí, né? Aí, você pode falar com ele? Eu falei, posso falar. Aí ele ligou, era um português, né? Ele disse, oi Sara, tudo bem? Tudo. Eu disse, então, vocês vieram aqui agora, vocês fizeram uma oração pela minha mãe. Eu disse, espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. E dei para ele. Vou passar para quem fez a oração. Aí ele falou para o Rafa, ele disse, olha, tu fez uma oração pela minha esposa, ela está curada e eu quero que vocês voltem aqui e me fale o que aconteceu, porque eu quero isso para a minha vida. Dali começou. Aí o Rafael começou a ir na casa deles à noite, uma vez por semana, fazer o discipulado, e aí foi indo. E assim, ela, como ela era a
apesar de ela ter sido excluída da família, ela era muito devota. Então, durante um ano, ela fazia 5 orações dos muçulmanos, mas ela abriu o Alcorão e foi a Bíblia. Ela sabe todos os salmos decorados. Todos. Porque durante um ano, ao invés de ler o Alcorão nas 5 orações, ela lia o salmo. Porque ela falou assim, como é que eu vou orar para lá? Então, nós falamos para ela, começa a ler salmos. Então, ela decorou. Você fala, salmo 130 e pouco, ela fala para ti. Salmo, porque eles têm que decorar o Alcorão. Então, na cabeça dela, ela achou que ela também teria que decorar toda a Bíblia. Começou com salmos. Então, essa foi uma das experiências, né? Essa foi uma das experiências. A segunda, ela ouviu dessa, né? Ela ouviu que essa tinha convertido, e aí ela começou a aproximar, mas com perguntas assim: quem é Deus? Por que Deus? E aí foi muito na amizade. E os nossos filhos estudavam juntos na mesma escola, e a escola era confessional, ela era cristã. Então os filhos chegavam com perguntas, ela não sabia responder, porque ela estava ensinando uma coisa, os filhos estavam aprendendo outra na escola, né? E aí ela vinha para mim: por que isso? Por que vocês falam isso? Aí quando ela veio, quando Jesus entrou também, converteu ela, converteu a irmã, o marido, foram todos, né? E a terceira foi esse caso, foi mais um casamento. Foi uma situação muito que ela se sentiu assim, desesperada no casamento. E aí eu entrei e falei assim, olha, só tem uma pessoa que pode salvar isso, que é Jesus. Aí entrou com perdão, e foi uma transformação. Mas ela foi indo, e ela foi transformando, falando assim, eu sou muçulmana. Não tem problema não, continua, filha, continua mudando, né? Mas assim, foi algo bem difícil, porque assim, às vezes, eu estava até conversando com ela, não é da nossa maneira. Não é uma coisa assim, eu vou levar alguém para a igreja e a pessoa vai ouvir que Jesus vai ser tocado. Por exemplo, essa última, quando que deu um boom, ela fez uma festa na casa dela, e aí nessa festa, ela já estava indo para a cela, a gente já estava no processo, ela já estava no processo de perdoar, de restauração do casamento, só que a festa era totalmente mundana, e só tinha a sociedade ali. Então, aquela pompa toda, e deu tudo errado. Choveu, a decoração dela caiu toda. Os garçons não... Gente, foi um negócio assim, foi uma lástima. E nós lá na festa. Aí ela ficou desesperada, né? Ela ficou com vergonha. E aí ela disse, o que eu faço agora? Aí nós falamos assim, não se preocupe, nós vamos te ajudar. Agora você imagina, cristão ajudando numa festa que não é cristã, né? A gente pegou o pessoal da cela, nós fomos servir de garçom. Eu fui a oradora da festa, mestre não sabia nem o que fazer. Vamos fazer, a Soraya agora vai entrar e não sei o quê. Ela tinha feito uma pompa de entrar de castelo, de princesa, e a filha tinha que entrar de... Era negócio de 15 anos, né? Foi um negócio assim. Aquele dia virou a chave para ela, porque nós fomos servir, né? E assim, para ela foi muito impactante. E mesmo nós sendo cristão, nós abrimos mão de tudo para estar ali servindo ela. Aquilo ali para ela foi assim, é isso que eu quero, independente. Então assim, cada um foi, né, uma situação, mas essas 3 foram bem marcantes. Foram bem marcantes. Acho que atender uma necessidade que a pessoa está no momento, né? Assim, Deus tem colocado isso no meu coração, assim, né? Eu estava no posto de saúde, até falei, e aí Deus vai falando, né? Tipo, ela, ai, meu filho e tal. E só que ainda é aquela coisa assim, eu fico também, fico apavorada. Sair orando em público ali e tal, mas assim, eu pedi um nome, eu falei, olha, eu vou colocar nas minhas orações o que eu fiz, assim, né? E essa atitude, assim, de, né, eu falo, Senhor, me ajuda, me ensina, porque eu quero, né, esse ID, né, fazer discípulos. E é muito bom ouvir histórias, porque nos motiva, né? E eu tenho entendido isso, que onde eu estou, né, Deus quer nos dar, Deus quer transformar, né, levar salvação para as outras pessoas. Isso eu tenho sentido. E uma das coisas que impacta muito, viu, Linda, é o amor. É você amar. Então, assim, se você pegou o telefone dela, passa 2 dias, você manda mensagem, eu estou orando por você. Como é que você está? Posso fazer uma visita? Sabe, é uma abordagem, assim, de passar aquilo que você tem, né? Não é
vamos agora à igreja, vamos agora, Sim. agora vamos orar. Feche os seus olhos e vamos elevar as nossas... É uma coisa que tem que fluir mais natural, né? Eu estava até falando com o Giovanni, aliás, a gente está, acho, tão... Né, as pessoas estão buscando tanto o eu, né? Aquilo que para mim... E aí quando alguém vê que tu está preocupada com ela, ela estranha, né? Tipo... É um impacto. E aí isso é meio chocante para a pessoa. Isso que eu percebo, né? De a gente mostrar interesse, né? Naquela situação, né? A pessoa fica, nossa. Então... Esse português, eu me lembro, esse primeiro que a gente ganhou para Jesus, o português, ele me chamou para ir na casa dele, eu comecei a fazer os estudos, a Bíblia, conversando com ele, e ele fumava, mas pensa em fumante. Era um atrás do outro, e o quartinho dele era uma coisa assim, de mais ou menos 2 por 2, era o escritório dele, um cheiro insuportável de cigarro. E cigarro assim, eu não suporto cigarro. E o discipulado era lá. No começo ele até fumava comigo ali, não tinha uma janela para sair a fumaça. Eu chegava em casa que até com a meia, com tudo fedendo cigarro, aí a Sara. Insuportável. E o Espírito Santo falando no meu coração, o que eu suportei por você? O que eu suportei por amor a você? Você não pode suportar um cigarrinho? E sem tocar no assunto de deixar cigarro nem nada. Ele levou quanto tempo para deixar o cigarro? Não, ele demorou. Foi 2 anos. Foi 2 anos. Ele batizou, aí continuou fumando. Alguns. Aí num dia a chave virou. Ele decidiu no aniversário dele, ele disse, hoje vai ser o meu último cigarro, depois nunca mais vou fumar. Então cada um tem um processo, né? Aí a gente tem que cooperar com o Espírito Santo. É isso que a gente tem que entender. Essa obra, nós cooperamos com o Espírito Santo. E a nossa religiosidade a gente tem que deixar de lado e entrar e se identificar, porque você tem que pensar, Jesus deixou o céu, veio no meio de pecadores fedidos como a gente, tá entendendo? Para nos resgatar. Agora, por que eu acho que eu tenho que ficar aqui na igreja e dizer, ei, vem para cá, para minha igreja, vem para cá. Não, eu tenho que ir até o lugar dele, eu tenho que cheirar ele, primeiro para depois colocar o perfume de Cristo nele. Literalmente foi o que aconteceu. Nós estamos hoje em Bebedouro, nós temos uma situação muito delicada, tem sido um desafio, que é o homossexualismo. E nós, como igreja, precisamos estar prontos para receber. Sabe? Uma pessoa que estava há 15 anos no homossexualismo, e chegou gritando, eu quero sair. Olha, Juju, Mas, Rafa, nesse caso, quando a gente vai evangelizar, está orando por aquela pessoa, aquela que realmente quer receber, né? Eu claro, não vou poder quebrantar. tipo assim, eu posso falar, assim, mas a pessoa resiste, então nessa eu só continuo orando. Isso. Eu não vou... Pedindo uma oportunidade para demonstrar o amor. Isso. Entendeu? É claro, porque isso é Isaías 61. Eu vos ungi para pôr e liberar os quebrantados de coração. Você vai ver marca de quebrantamento de uma pessoa. É igual aconteceu, o quebrantamento dessa mulher era a enfermidade. Está entendendo? Ela já estava quebrantada. E aí veio a palavra, veio a cura e depois abriu a porta para o Evangelho. Mas se não tivesse uma pessoa ousada ali para fazer alguma coisa diante do quebrantamento, quantas pessoas vocês ouvem aí reclamando de depressão, reclamando de doença, reclamando de ansiedade? E a pessoa passa lotada como se não tivesse ninguém ali com uma palavra de solução para ela. Isso é que é horrível, entendeu? Eu tenho solução para ti, é Jesus, eu quero orar por ti, tá entendendo? A gente precisa pedir para Deus essa ousadia. E esse discipulado tem essa sabedoria de não exigir uma mudança repentina na pessoa. E isso é cooperar com o Espírito Santo. É ter longanimidade, um ânimo longo, uma paciência para que a pessoa alcance uma transformação no ritmo de Deus, não no meu. O Espírito Santo fala e haja, né? Não você. Exato, para nós não estragar. Senão a gente estraga tudo a obra de Deus. Convence a ele. Amém, é isso aí. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho. Tá. É sobre casamento. Uhum. Que é uma área bem profunda, né? Mas é porque a gente vê muitos casais, né?
nesse tempo se separando. E como foi falado aqui no começo, nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. Isso. Eu sou casada, professo Cristo na minha vida, no meu casamento, eu preciso levar isso a um outro casal. Isso, certo? Bem, transferente. E tem casais se separando, Aham. né? Então eu queria saber um pouquinho dos dois, né? Porque vocês estão numa missão, claro que estavam numa missão lá na África, estão ainda, né? Vocês vivem isso que nós também vivemos diferente, mas que é um braço do corpo. Mas cada a missão é a mesma. né? E como foi que vocês foram com crianças pequenas, né? Renunciar à vida de vocês, a relação de vocês dois no casamento, a criação dos filhos, o teu papel, Sara, como mãe e dividir a mãe e a mulher na obra, entende? Conciliar isso tudo e o papel de vocês dois no relacionamento de não só ser marido e mulher, porque ele tinha um papel que era evangelizar, pastorear, cuidar, estar lá fora, longe de repente em alguns momentos, mas esse tempo de vocês dois juntos, esse tempo de qualidade de vocês, se houve conflitos até vocês conseguirem se alinhar e entender que são muito mais que um casal, são amigos. Eu vou fazer uma pergunta bem assim, né? Você entende quando ela está com TPM? É um Por desafio exemplo. para todos os homens, né? Tu já viu o manual de como entender a mulher, o tamanho que é? Você nunca viu essa fotinho, não? É um livro desse tamanho. Sim. Não, brincadeira, querida, mas é sempre um desafio quando a gente está na obra conseguir conciliar tudo isso, tá? Muitas vezes eu errei, quero que vocês saibam disso. Muitas vezes eu tenho um temperamento sanguíneo, vocês estão vendo aqui minha perna? Eu não consigo parar. Minha cabeça é acelerada. A Sara tem uma liderança muito forte, ela é colérica, pedigree. Eu sou sanguíneo hemorrágico. Quem tem esse temperamento pode imaginar, né? Então, assim, sempre é um desafio até hoje, tá? A gente saber equilibrar tudo isso, porque é igual um garçom equilibrando aquele monte de coisa, né? Na mão. Para não cair. É muita responsabilidade, né? Então, muitas vezes a gente empolga no ministério, se afunda demais, começa a deixar de ser pai e marido. Aí ela tem que vir, às vezes Deus permite até um conflito para nos colocar de novo no eixo, entendeu? Para a gente acordar, epa, peraí, aqui eu estou exagerando, ali eu estou, tá entendendo? Mas é um desafio, não pensa você que nós somos perfeitos, direto a gente está aqui, às vezes com meus pais, às vezes com os pais dela, às vezes com um conselheiro, né? Para dar um aperto aqui, outro ali, porque além dos conflitos normais que todos os casais têm, nós temos as batalhas espirituais que a gente enfrenta, tá entendendo? E principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso, hostes celestiais da maldade, eles sempre estão tentando, porque separou aqui, acabou o propósito. Sim. Nosso propósito é junto. Vocês são o propósito. Nós somos o propósito unidos. Então o diabo sempre está tentando contra a nossa unidade. Isso aí é uma luta constante. Entendeu? Está aqui meus pais, eles sabem disso. A gente está sempre lutando. Agora, é muito tremendo quando o casal tem um propósito comum em Deus, sabe? E isso a gente tem. Esse propósito muitas vezes nos manteve unidos. Você está entendendo? Agora, não deve ser a razão de estarmos unidos. Sim. Deu para entender? Sim. E a gente hoje, então, Mas ajuda bastante. Ajuda bastante. Sim. Ajuda Na hora do, né? Na hora que o negócio pega assim, aí você deve, não, calma, vocês casaram com um propósito, vocês, né? Vocês têm algo para fazer junto. E é nítido do complemento um do outro, né? É bem nítido isso para nós. Mas também do diabo né? Eu achei tão interessante, esses dias nós ouvimos algo assim,
quando você é importante para Deus, você é muito mais importante para o diabo. Tipo assim, quando o diabo vê que ali há um potencial, cara, entende? É muita guerra, é muito É o que ele falou no início, né? Ele falou se a vida está muito confortável, não está merecendo alguma coisa. Então, um casal que tem uma vida circular comum, que não oferece muito perigo no mundo espiritual, ele vai ter, de repente, menos problema do que alguém que está envolvido e está guerreando e está saqueando as pessoas do inferno. O propósito é a mesma história: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Desunirei o casal e aí acaba tudo. Desmorona. Aí a gente às vezes leva muito puxão de orelha dele, do meu pai, da minha mãe, né? Às vezes do meu sogro, da minha sogra, que são bênçãos na nossa vida. Nós temos um legado tremendo, né? Mas todos vocês, você pode ter certeza, Walter e Elô são pais que Deus deu para vocês aqui. Entendeu? Então todos nós temos pais, se não naturais, espirituais, que podem cuidar da gente. Foi o que o pai estava falando agora há pouco aqui. Vocês precisam ser cuidados para cuidar. Sim. Não é verdade? Sim. Então isso é muito importante, nós não andar sozinhos, a gente não andar sem esse cuidado. Eu não falo nem cobertura, porque esse nome já foi tão abusivo, né? Mas paternidade. Isso. Tá entendendo? Isso é muito necessário. Entendeu? Exatamente. Então isso nos ajuda bastante a não recuarmos, a não deixarmos o inimigo, né? Quando a gente vê hoje o que Deus está fazendo ali em Bebedouro, de uma maneira rápida também, é impressionante. Mas o inimigo vem eu acho que ele não tem 4 patas, ele é uma centopeia, ele vem com todas assim, ó, né? Em cima da gente. E a relação com os filhos. Isso, com os filhos, né? Eu sempre fui, não sei se eu fui ou ainda sou, muito coruja, muito galinha. Sou ou fui? Choca, né? A Elô e o Walter fazem bastante parte disso também. Porque o Walter falava muito comigo, deixa voar. Eu fico desesperada. É assim, África, ele acaba gerando isso. Eu venho disso já da minha família, né? A minha família foi uma família muito unida. Por quê? Porque assim, meu amigo era meu irmão. Eu estava no Brasil, meu amigo era meu irmão. Eu estava na África, meu amigo era meu irmão. A minha mãe, meu pai. Então assim, você cresce com aquilo ali, né? Você não vai na escola, você estuda em casa. Então assim, os nossos laços familiares foram muito fortes. Muito forte. Até quando eu casei, isso foi difícil. Porque assim, eu tinha um relacionamento assim, com a minha família, de no olho. Sabe quando você olha, você já sabe o que a pessoa quer? Você já, E de repente eu tive que cortar aquilo para conhecer o Rafa, que vem de uma outra cultura, de um outro mundo, de uma outra criação, para a gente montar a nossa família, né? Então vou te dizer, foi um desafio enorme. Não vou te dizer que foi fácil. Muito grande. Mais que vocês imaginam. Muito grande. Quanto tempo vocês estão casados? 20 anos. 21, né? Não, vamos fazer 21 agora. Vamos fazer 21 agora. É verdade. Oh, aleluia. Então assim, já vim disso. Então, eu sempre fui muito galinha choca, né? Assim, sempre fui. E eu optei. Super protetora. E eu optei por não ter profissão, por não ter ministério enquanto os meus filhos eram pequenos. Eu sempre sonhei em ser mãe, né? A minha mãe foi super mãe. Eu tenho a minha melhor amiga, a minha mãe, né? Então eu sempre queria que os meus filhos vissem isso. Eu posso contar com a minha mãe. A minha mãe está ali, sabe? Então eu sempre fui muito. Então eu sempre optei por estar muito perto deles. Então muitas vezes o Rafa esteve envolvido no ministério e eu estive sempre em casa. Nunca, para mim, terceirizar a educação foi fora de cogitação, né? Fora de, não. Se Deus deu para mim, eu vou cuidar, eu vou fazer. Tentei fazer homeschooling,
mas quase surtei. Nós dois, né? Tentamos fazer homeschooling, mas não deu. Escola, a gente, assim, se deu, sempre acabou dando, mas sempre fui muito presente, sempre fui de levar na escola, de buscar na escola, sempre tive presente, né? Sempre tive muito ali. Então, eu não abri mão. Hoje, quando as crianças começaram a crescer, é que eu comecei a envolver um pouco mais no ministério. Então, acho que esse último ministério nosso em África foi que nós dois começamos a nos encaixar, a andar junto, a trazer as crianças, a saber que horas que a gente leva, que horas que não leva, quando fazer. Sempre procuramos muito mostrar para os meninos o privilégio de servir a Deus. Isso para mim é muito forte, a gente tem que mostrar isso para as crianças, porque o ministério ele é difícil, ele é duro, ele nos dá uma série de privações. Dá, é verdade isso, mas você sempre tentar mostrar o lado legal. Então, assim, a gente sempre teve muito tempo, férias como família em África, a gente sempre tirava, de 3 em 3 meses a gente saía com as crianças, íamos para um lugar, íamos, sabe? Sempre tentamos fazer isso, nunca tentamos. Outra coisa que eu sofri muito, eu nunca tive convivência com primos, nunca tive familiares. Para mim, a igreja é mais família do que os meus familiares. Minha família era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quando está no meio dos primos hoje, para mim é tudo muito estranho, porque não tem história. Eu não tenho assim, a gente cresceu, subiu uma árvore. Eu não tenho. E foi uma das coisas que eu zelei muito pelos meus filhos. Eu quero que eles tenham memórias. Eu quero que eles tenham primos. Então, assim, a gente sempre morou em África, mas fazia questão de vir para que eles tivessem a convivência. Olha, os teus avós. Por exemplo, a minha avó morreu, eu chorei porque eu vi a minha mãe chorando, mas eu não consegui ter um sentimento assim, a minha avó morreu. Sabe? Eu sempre fui meio... E eu tentei... então, assim, como mãe, eu sempre tentei trazer, suprir aquelas lacunas que eu senti como criança, né? Meus pais não puderam fazer porque não sabiam como era, mas eu tentei suprir isso nas crianças. Mas tive alguns erros, tá? Eu tive alguns erros, assim, de às vezes tentar suprir em alguma área a ausência da família. Acho que eles são um pouquinho enjoados para comer, né, Tia Beth? Né? O tio Giovanni briga um pouquinho comigo, porque assim, eles são um pouquinho enjoados, porque assim, eu sempre fiz a vontade deles, assim, eu gosto de pão com ovo, então eu fazia pão com ovo, né? Eu não quero comer isso, não, então você não precisa comer isso. Eu nunca fui aquilo, come tudo que tem na mesa, e aí quando chega na casa do avô tem que comer tudo que está na mesa. Então assim, eu errei algumas coisas, né? Não fui perfeita, não... mas eu sei que a vida vai mostrar para eles que, né, as nossas fraquezas, né? As nossas falhas. E agora eu estou naquele processo de deixar voar, né? A minha de 19, vai fazer 20 agora. Eu sempre quis ter eles muito perto, né? E muito preocupada. E eu passei um momento assim, quando nós voltamos da África, foi assim um ano muito difícil para nós, porque a nossa filha mais velha, ela descobriu o mundo, né? Ela descobriu assim, meu Deus, o que eu estava fazendo na África? Imagina um índio sair do meio da selva e cair de paraquedas no meio de São Paulo. Mais ou menos isso. E foi assim, bem desesperador, né, amiga? O Walter e a Luz ficaram desesperados, assim, porque eles nos conheceram na África, sabiam que nós éramos, nós fomos nos visitar, eles falaram, meu Deus do céu. E a gente ali orando, sabe? Mas foi uma época que nós tivemos que ir para resgatar o coração, para hoje, graças a Deus, sabe, poder fazer a obra. E essa é uma das razões que nós estamos aqui. A gente não abre mão dos filhos. Não adianta você ganhar o mundo e perder os de cada filho. Então, isso é uma das coisas que nos faz ficar aqui hoje, né? Então, nós estamos tentando equilibrar todo esse casamento, eu forte demais, querendo fazer demais, ele sanguíneo hemorrágico. E você imagina, isso aqui são 2 bombas, assim, bum, né, tio João? De vez em quando o tio João, hoje foi muito legal, porque ele sentou para conversar com a gente e ele olhou assim, tá, e o que nós vamos fazer com isso? Mas o que nós vamos fazer com isso? Então, de vez em quando precisa... Né, dá uma apertada nas portas. Mas é um desafio. Posso falar um pouquinho? Faz de conta que você está na igreja. Uma das coisas que eu vejo que existe da parte de vocês, e que daí coloco
você e para qualquer casal que queira servir junto. Estão ouvindo todos aí? A disposição de ouvir conselhos de mais velhos. Quando nós fomos para a África, a Sara e o Rafael tinham mudado para a casa deles fazia 4 dias e nós fomos nos hospedar na casa deles, porque a base missionária que era pronta não estava, onde nós ficaríamos hospedados. Então, mal tinha feito sua mudança, mal estava, e ela não me conhecia, porque nós conhecemos o Rafael desde criança, porque nos conhecemos aqui há mais de 30 anos, mas ela não. Desde criança a gente conhece, né? Não faz muito tempo, né? Mas ela não. Aí, ela casa recém-instalada, nos receber e ter o Walter sair com o Rafael e Sumir no mundo, né? Sumir no mundo lá nas obras, essas coisas. E ela disse que não sabia o que fazer comigo. Fiz ela para arrumar a dispensa, tu quer me ajudar? Tem uma dispensa aqui, um buraco aqui, ó. Arruma essa dispensa. Mas aí, na verdade, o que eu queria dizer é que eles nos acolheram dentro da casa deles, nós vivenciamos a vida que eles estavam vivendo, vimos o dia a dia, desde levantar às 5 da manhã para fazer comida para as crianças levarem para a escola e tudo mais, até o horário de dormir, de ministrar a palavra para as crianças. Vimos então todas as coisas boas que eles estavam fazendo, mas também vimos algumas coisas que nos chamaram a atenção, que eles precisavam cuidar deles, do casamento deles, do relacionamento deles. E aí sentamos para conversar. Né? Então, vejam, a Sara mal me conhecia, mas nos recebeu e abriu o coração para ouvir o conselho, né? Assim como o Rafa. O Walter também me ajudou muito. Então, sentamos. Então, esse é outro segredo. Isso também é uma forma de discipulado, daí não no dia a dia, mas aqueles que estão a serviço do Senhor precisam ser ajudados. Nós aqui temos o Giovanni e a Beth que nos ajudam, porque nós ajudamos outros. Então, nós precisamos a nossa vida estar aberta para que outras pessoas possam nos ajudar. Então, Amém. esse é o segredo. Amém. Ouvir, né? Isso é discipulado. Coração de criança. Coração de criança, que o Giovanni acabou de falar, né? E assim, então, eu vejo quando nós fomos, vocês estavam em Anápolis, recém-vindo da África, e vimos toda aquela situação. Todo aquele environment. Foi assim, assustador da nossa parte que vimos lá. E eles estavam completamente. Nossa, ali era crise, mano. Era uma crise. Mas também para conversar. A gente estava no olho do furacão quando você chegar. Então, são essas disposições que a gente tem que ter, né? Não é ninguém se meter na vida, mas é permitir o conselho. Amém. Né? E a ouvir. Ninguém quer mudar a vida dos filhos, né? Quem somos nós, né? Mas aquilo que a gente, como mais velhos, tem para poder repartir, para poder observar, certamente, se bem acolhido, vai ser importante. Até porque, assim, quando você está no meio da situação, muitas vezes você não vê, né? Você não enxerga a coisa. E uma pessoa que vem de fora, principalmente quando eles são maduros, experimentados, cara, é uma questão assim. E aí você vai ficando velho, você vai vendo realmente, quando às vezes você conversa, já sabe qual é o problema. Aí Deus vai te dando aquilo ali, né? Deus vai te dando uma graça em alguma coisa. Então, eles têm uma graça, e foi incrível. O Walter, quando ele falou, eles bateram em cima. Foi dos filhos. Nós estávamos desesperados. Nós estávamos revoltados porque a gente não queria voltar para o Brasil. Nós não aceitávamos a situação de voltar para o Brasil. E aí eles, cara, vocês vão focar nisso. E aí a gente, hoje, né, está mais que nítido, né? Então, assim, é legal, muito legal a gente ter esse coração realmente de ouvir, né? E saber que a gente precisa de ajuda. Vou preparar o colchão lá em casa. Olha, eles são bons hóspedes, viu? Ah, são mesmo? Excelente. Excelente. Até a dispensa, se ela tiver a dispensa desarrumada, ela é bem organizada. Legal. Só licença vai fazer para você.
Ah, e outra coisa bem legal para saber, o tio Walter ama pão. Ama pão, de paixão. Tá? Pode trazer pão todos os dias, no café não almoço. Depois ele conta para vocês a história do pão. Amém. Ele entende a oração, né, do Pai Nosso, né? Pão nosso que cada dia nos dá. Amém. Só uma palavrinha final. Isso se resume numa coisa. Deus é Pai. Amém. Ele nos adotou como filhos. Amém. E como pai, e nós que somos pais sabemos, a nossa maior alegria vem quando os irmãos se amam. E quando os irmãos cuidam um do outro. Protegem um ao outro. Esse é o nosso Deus. Amém. Se você quer viver uma vida de religião, vai no culto, e depois vive tua vida independente, cada vez mais na fossa, cada vez mais vendo o teu casamento, a vida, e não busca ajuda, não te lembra que tu tens irmãos e irmãos mais velhos que representam o cuidado do Pai na tua vida, aí fica triste, entende? Mas quando a gente aprende esses segredos que estão sendo falados aqui, tem a humildade de buscar ajuda, não adianta, o Papai do Céu vai cuidar da gente, mas é através de gente. Não vai ser anjo. Porque hoje não tem as lutas que nós temos. Os irmãos mais velhos, que são pais espirituais, eles passaram muitas lutas e venceram. Então eles podem nos ajudar a vencer. Amém. 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 Eu queria fazer algo. O Espírito Santo está me incomodando, amém? Vamos ficar de pé. Pedir autorização dos líderes. Mas a gente quer orar e declarar realmente que vocês vão ter um encontro com esse propósito de Deus para a vida de vocês. Amém. Eu acho que essa é a tônica dessa noite, tá? Deus vos designou, vos chamou, vos escolheu. Não foi vocês que escolheram a Ele, para que vocês saiam dessa zona de conforto, dessa vida individualista, né? Assim, no sentido de só procurar, né, as minhas coisas, né? E começar realmente a ganhar vidas para Jesus. A gente quer deixar isso com vocês em nome de Jesus, uma transferência, uma palavra profética em nome de Jesus, tá? Porque isso tem sido a nossa vida. Não é uma teoria para nós hoje, tem sido uma prática. O discipular, o ganhar vidas, o evangelizar. Eu quero deixar isso com vocês em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, queria fazer essa oração. Se você vai tomar posse, estenda sua mão em nome de Jesus, recebendo algo da parte do Espírito de Deus. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por essa noite, por esse bate-papo, essa conversa tão gostosa em família, Senhor, aonde o Senhor Jesus é o nosso centro, é o nosso foco, é realmente a motivação que nos une. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez entender hoje de que o Senhor não desceu do céu apenas para nos salvar, mas nos chamou, nos nomeou, nos designou com o propósito de irmos e darmos frutos. E esses frutos permaneçam de modo que eles também gerem mais frutos. Pai, esse princípio da frutificação e da multiplicação, nós queremos agora transferir sobre a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem que está presente nesse lugar. Aleluia. Nós declaramos sobre eles, Pai, em nome esse de Jesus. encontro com esse propósito Aleluia. em Deus, Pai. Ó Deus, e que a ousadia, a intrepidez do Teu Espírito Santo seja sobre eles. Aleluia. De maneira que ao abrir a sua boca, o Espírito Santo flua com palavras de amor, Pai, com palavras de consolo, com oração, com poder, Pai, porque todas as ferramentas para sermos testemunhas, o Senhor já colocou dentro deles, e eu declaro que isso vai começar a fluir de uma maneira natural, Pai, de uma maneira, Senhor, que eles vão ficar impressionados, Pai, porque essa obra não é deles, é do Senhor. É verdade, o Senhor Pai. quer disposição, e eu declaro essa disposição acontecendo agora, Pai, rompimento de todo egoísmo, rompimento de todo, ó Deus, de
de todo o conforto, Senhor, Sim, em nome Pai. de Jesus, de toda a religiosidade, Sim, seja Senhor. quebrada agora em nome de Jesus, Aleluia. e que cada um flua, Senhor, Amém. ó Deus, derramando amor, derramando nome de compaixão, derramando palavra profética, Sim, ó Pai. Deus, orando pelos enfermos, Em nome Senhor, de Jesus. ó Deus, pondo em liberdade os cativos Aleluia. e oprimidos do diabo, Senhor, Em nome de levando consolo aos corações, uma Amém. palavra de transformação. Eu profetizo isso sobre a vida de Aleluia. cada um aqui, Pai. E Deus, e nós transferimos Sim, aquilo Pai. que o Senhor nos deu nessa área de discipulado Bendito é o teu para nome. cada um deles, Pai. Essa nome graça, de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Amém. eu declaro que essa é uma igreja de Aleluia. discípulos que Em discipulam, nome de de Jesus. filhos de Deus que se tornam pais espirituais Amém. e Em nome que de vão Jesus. gerar e preparar para se multiplicar os seus filhos, Em Pai. nome Em de nome de Jesus, Pai, nós declaramos algo multiplicador acontecendo. Aleluia. Senhor, do teu espírito, do teu reino, Em nome dentro de do Jesus. coração deles, Pai. Em nome de Jesus. E que o Aleluia. teu espírito, o espírito de ousadia, venha realmente levá-los a agir, a sair, a ir, a obedecer o Aleluia. ID, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde eles estão, Em seja nome na de empresa, seja na escola, seja onde eles caminharem, que, Aleluia. ó Deus, os seus pés seja calçado hoje, com a preparação do Evangelho nome da de paz, Jesus. em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos escolheu e nos designou para isso. Em nome Aleluia. dele, eu oro e profetizo. Amém e amém. Amém. Não é de Deus, viu? Desculpa o horário, tá, querido? Aí trabalha. Deco. Aí, gente, então, tudo que eu posso desejar é que todos tenham uma boa semana. Nos encontramos aqui em 15 dias, novamente. E a palavra de Deus gravada nos corações, os testemunhos, né, nos animem a prosseguir, os testemunhos nos levem mais alto. Amém? Deus abençoe a vida. Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigada, né? Ficou aqui, mas não, foi só uns 30 segundos.